agora a gente vai entender melhor como é que é essa estrutura, tá? Para vocês entenderem de fato o que é que eu chamo de núcleo, o que é que eu chamo de interface, o que é que eu chamo de shell. Então, tudo começa na parte de baixo do seu computador. Ó. Aqui nós estamos falando da parte física do seu computador. São as memórias, são os discos, processadores, né? Toda essa parte física do computador, a gente já entendeu que nós chamamos isso de hardware, tá bom? Ou seja, são os nossos dispositivos, né? Partes físicas, né? Ou seja, os dispositivos. Tá bom? E aí, quem é que controla essa parte física do computador? É a parte central ou principal do meu sistema. E nós chamamos ela, por ser a parte central, nós chamamos isso de quê? De núcleo. Tá bom? É o núcleo do sistema. O Windows tem um núcleo? Tem. Só que no Windows, como todo mundo, aliás, toda a parte do sistema, do núcleo à interface, ela é desenvolvida pela mesma empresa, é meio que algo que a gente não divide, né? A gente não fica falando, isso aqui, a interface do Windows é desenvolvida por fulano, o núcleo por outro. Não, é todo mundo desenvolvido lá pela Microsoft. Então, é por isso que esse assunto ele aparece muito mais no Linux. Por quê? Porque, às vezes, o núcleo é desenvolvido num lugar, as outras partes do sistema é desenvolvido por outras pessoas, então, inclusive, elas vão dar nomes. O núcleo, a gente vai chamar isso de quê? De kernel. Sempre que aparecer na sua prova a palavra kernel, você entende que é a parte central daquele sistema operacional. É a parte que controla os equipamentos, os dispositivos do seu computador, tá bom? Então, tudo começa lá, ó, dispositivo, já vem a parte que controla os dispositivos. Eu chamo isso de kernel, é o nosso núcleo. Aí, sobre o núcleo, nós vamos ter a parte da interface. Essa interface, tá? Ela é chamada de servidor X, tá? Aqui você lembra do X-Men, né? X-Men, tá? Faz uma referênciazinha àquele desenho, aqueles quadrinhos lá para você lembrar. O servidor X, né? Lembra aí desse conceito aí de X-Men, né? O servidor X, tá bom? Mas é o servidorzinho que vai fazer essa ponte aí para você poder acessar o núcleo, tá bom? E aqui, ó, sobre o servidor X, nós vamos ter duas formas de utilizar o nosso computador. Existe um negócio chamado de shell. Pessoal, shell em inglês é concha. Por isso que eu tenho aqueles posto shell, né? Um desenho lá de uma conchazinha, tá bom? Esse shell aqui no Linux, ele é uma interface de comando, beleza? Então, o que você vai encontrar é uma tela preta, onde você vai conseguir digitar comandos para o seu sistema operacional executar alguma ação. Tá, ó, vou abrir aqui para vocês enxergarem, ó, aqui. Isso aqui é o shell do Linux, tá? Uma telazinha aqui, no caso, não é preta, é essa corzinha vinho, né? Mas aqui, ó, eu posso utilizar comandos, ó, command, né? Então, ele está dizendo que, por exemplo, aqui já tem uma mensagem dizendo que se eu quiser usar comandos de administrador, eu preciso estar como um usuário root, tá? Vamos já falar melhor sobre isso. Aí aqui eu digito, por exemplo, ó, vou digitar um comando chamado ls. O que é que ele vai fazer para mim? Ele lista, esse ls é um comando de listar. Ele exibe para mim quais são as pastas que eu tenho no meu computador. Então, olha aí, ó, nesse sistema do Linux, eu tenho uma pasta aqui chamada de área de trabalho. Existe uma outra chamada documentos, downloads, imagens, modelos e por aí vai. Se eu quiser entrar dentro da pasta chamada documentos, eu vou digitar um comando cd, minúsculo, tá? Lembra, o Linux diferencia maiúsculo de minúsculo. Então, eu digito cd em minúsculo e digito a pasta também com o nome correto. Então, o D maiúsculo e o restante minúsculo. Se não digitar do mesmo jeito, ele vai dar erro, porque ele diferencia D maiúsculo do D minúsculo. E dou Enter. Pronto. Então, agora eu estou dentro de documentos. Como é que eu sei disso? Porque aqui ele está me mostrando, ó. Ele está mostrando para mim
agora que eu estou acessando essa pastazinha aí. Se eu quiser ver o que tem dentro dela, vou digitar ls. Não apareceu nada, por quê? Porque a pasta está vazia, tá bom? Então, esse é o conceito do que nós chamamos de shell de comandos, ou simplesmente shell. É um local dentro do sistema que eu posso utilizar o meu computador, mas só via comandos, tá? E aí, para a prova, eu preciso conhecer alguns desses comandos. ls, o que é que ele faz? cd, o que é que ele faz? mv, tá? A gente vai falar aí sobre alguns desses comandos aí ao longo da nossa aula. Voltando aqui, ó, então já sei que o shell eu vou utilizar para realizar comandos no meu sistema. Porém, isso, pessoal, era a forma normal de você utilizar o computador durante anos atrás. Só tinha isso. Você tinha que aprender os comandos. Mas aí veio, então, né, um pessoal aí, o Steve Jobs, o criador lá, fundador da Apple, né, dos iPhones e tal, e o Bill Gates também, né, da Microsoft, eles resolveram, junto com outra galera, é claro, né, resolveram inovar. Ao invés de utilizar o computador usando comando, vamos criar uma interface visual, onde ao invés dele digitar o comando, ele vai ter um botão, ele leva o mouse, a setinha, clica naquele botão e o botão é que é responsável por gerar o comando. Isso facilitou e isso popularizou os computadores. Então veio aí a chamada interface gráfica, né? Interface gráfica do usuário, que do inglês a gente chama isso de GUI, né? Ou GUI, Graphic User Interface, ou interface gráfica do usuário, tá bom? No caso do Windows, de novo, eu vou sempre comparar com o Windows porque a gente entende melhor quando a gente faz essa comparação. No caso do Windows, só existe uma interface gráfica que é criada pela Microsoft, tá? No caso do Windows 10, do Windows 11, né? Até outras versões mais antigas, ela criou uma interface chamada de Aero. Aquela interface, os botões, do jeito que você vê os botões, os menus, aquele negócio bonitinho lá, aquela interface ela chama de Aero. No Linux é diferente. Por que é diferente? De novo, lembra da filosofia do Linux. É uma comunidade que pode estudar o sistema e pode modificar. Então, várias pessoas foram criando as suas interfaces. Aqui no Brasil, uma galera criou uma. Lá nos Estados Unidos, a galera criou outra. E, é claro, dentro dessas interfaces, algumas se tornaram bastante populares. E aí nós temos esses nomes aqui, ó. GNOME, KDE, XFCE, LXDE, Unity, Cinnamon, Mate, tudo isso são nomes de interface. O que é que muda, Alan? Muda o visual do sistema. Os botões vão mudar. Em regra, eles vão ser muito parecidos, mas às vezes a cor do botão, o modelozinho lá, ele muda. Sabe como é que você entende isso? Muito fácil. Você pega o seu celular. Se você tiver Android no seu celular, você usa um Linux. Se o seu amigo, seu parente também usa Android, todos eles usam Linux. Só que o seu celular, muitas vezes, é da Samsung. O do seu parente ali, né? Esposa ou marido, filho, enfim, usa um LG. Outro usa um Xiaomi. Outro vai utilizar um Motorola. E se você olhar o seu celular com o da outra pessoa, que é de outra marca, você vai enxergar os botões parecidos, mas você percebe que visualmente eles têm diferença. Por quê? Porque está mudando a interface gráfica. A interface gráfica do usuário é diferente. Porque o Linux permite isso, essas mudanças, tá bom? O que é que eu tenho então que saber para a minha prova? Esses nomezinhos aqui, tá? Eu vou detalhar um pouquinho mais à frente para vocês, mas as bancas te perguntam isso. Marque a alternativa que tem uma interface gráfica do Linux. Aí você procura lá, vai ter, por exemplo, uma interface lá, KDE, para você marcar. E ele vai te confundir com outros nomes que não tem nada a ver com isso. Então ele vai botar lá nas alternativas GNU, GPL, né? Aí bota lá, por exemplo, GNOME. E ainda um outro nome que nós vamos falar já já. Grub. Tudo com a letra G. E aí, a chance de você se confundir aqui é grande. Mas aqui, ó, isso aqui é o nome de quê? Do projeto do Linux. Isso aqui é o nome da licença. Isso aqui, isso sim, é a minha interface gráfica. É o que eu iria marcar. Isso aqui é a nossa interface gráfica de usuário. E isso aqui é um gerenciador de boot, que a gente vai já falar aqui. Tá bom? Então perceba que é muito fácil para as bancas criarem questões para confundir você.
E aí você não pode cair nessas pegadinhas. Tem que aprender esses nomes direitinho, tá? Como é que eu aprendo, Alan? Pelo amor de Deus, é muito nome, é muito termo. Pessoal, tem que revisar, né? Lógico, você vai assistir, você vai entender nessa aula. Se você não entender, se você ficar com dúvida, você vai colocar aqui embaixo nos comentários a sua dúvida para que eu possa tirá-la. E, além disso, você tem que revisar esse conteúdo até o dia da sua prova, tá? Mais do que só revisar, assistir de novo a aula, ver suas anotações, você tem que resolver questões, pessoal. Isso aqui eu sempre bato em cima, porque se você não resolver questões, não adianta. No dia da prova, você sabe o assunto, mas na hora que ele aparece montado num texto, montado no enunciado, e muitas vezes esse enunciado tentando te confundir, você vai cair. Você vai perder a questão por uma palavrinha que a banca costuma utilizar e que você não se atentou, porque você não fez questões, você não respondeu questões antigas da banca. Beleza? Então, esses nomezinhos são importantes e eu preciso diferenciá-los lá na hora da minha prova. E acima da interface, acima do shell, acima do servidor, acima de tudo isso está quem? Está você, o usuário, você, concurseiro. E em breve mudará para a figura de concursado e que muito provavelmente irá utilizar um sistema desse. Né? Quando aparece o Linux nos editais, é porque aquele órgão ou aquele governo, aquela prefeitura, né? Aquela instituição, ela utiliza Linux nas suas máquinas. Não em todas, né? Mas em algum computador pode ter Linux lá. Tá bom? Beleza? Vamos aqui, então, falar agora, então, sobre as interfaces gráficas. Aqui, pessoal, é só para a gente reforçar esses nomes que eu já falei para vocês, tá? E vocês enxergarem o que é que muda. Por exemplo, aqui eu tenho uma interface gráfica chamada de GNOME, né? Parece até com aquele termozinho, né, do GNOME, né? Então, o GNOME, ele traz para a gente uma das coisas que é flagrante você perceber, ó. O menu, aliás, o menu não, a barra de tarefas, que no Windows ela fica aqui embaixo, né, ó. No Windows ele tem aquela barrazinha de tarefas horizontal, onde tem os data, hora, relógio. Aqui ele muda, ó. Então ele traz para a gente ela para a lateral, com os programas aqui na lateral. Então aqui eu, por exemplo, já consigo acessar a internet, um programazinho de chat, aqui o áudio, né? Mexer nas configurações de áudio, aqui os arquivos, o relógio, configurações. E as informações de data e hora, de você desligar o computador, elas vêm aqui para cima, ó. Tá bem aqui. Configurações do computador, data e a hora tá bem aqui, entenderam? E as janelas, né, mudam um pouquinho também aí seu aspecto visual. Então, quando eu mexo na interface gráfica, eu mexo no visual do sistema. De novo, no Windows eu só tenho uma, não tenho eu posso mudar algumas coisas lá, mudar a cor, escolher um temazinho diferente, mas a interface completa eu não mudo. No Linux, sim, eu consigo mudar entre elas. Então, tenho aí o GNOME, tenho a outra interface chamada de KDE. Essa daqui ela é mais parecida com a do Windows, né? Se você observar, ó, aqui no canto ele tem um botãozinho que seria o menu iniciar, mas aqui ele é o menu K. Aqui eu tenho acesso à rede, ao terminal, às configurações. Os programas que eu abri, eles vão aparecer aqui. A data e a hora, elas estão naquele lugarzinho que a gente já conhece, né? As notificações também. Então, neste caso aqui, ela é mais parecida e aí facilita, né, para quem for utilizar com o Windows, tá bom? Mas existem outras. Por exemplo, existe a XFCE, onde ele traz agora, ó, uns programas aqui para o meio. A data e a hora vai lá para cima também. E os programas, eles são abertos agora aqui, ó. Eu clico aqui em Applications, né, ou aplicação, e ele abre para mim, tá? Então, o que é importante? Os nomes. Aqui eu estou mostrando a interface para vocês entenderem melhor essa diferença, mas o importante é vocês saberem esses nomes aí. Tem a Unity, né, ou Unity, e essa daqui, pessoal, ela é usada justamente no Ubuntu Linux. Beleza? Então, de novo, ó, ele traz aqui os programas aqui para o lado, a lixeirazinha já aparece aqui, configurações de rede, internet,
data e hora, botão para desligar aparece aqui em cima, tá? Então, muda um pouquinho esse formato, tá bom? Entendido aí, ó, sobre essa interface gráfica, né? Na dúvida, sempre lembra dos telefones, que são o mesmo sistema Android, que é Linux, mas que possuem interfaces que vão ser um pouquinho diferentes uma das outras, tá? Passando dessa parte aí de interface gráfica, a gente vai falar agora a respeito dos gerenciadores de inicialização. Pessoal, quando eu ligo o meu computador, o que acontece? O meu sistema operacional, ele está aqui, ó. Ele está aqui dentro do meu HD, beleza? Só que ele tem que sair daqui e ir parar lá dentro da memória principal do meu computador, que a gente chama de memória RAM. Então, esse processo de sair do HD para a RAM é a inicialização do sistema operacional, ou o que a gente chama popularmente, né, no meio técnico aí, de boot, beleza? No Windows, ele tem um programa que faz esse processo aqui, que liga, digamos assim, ó, que liga esse processozinho de transferência do sistema operacional aqui da memória, aliás, do HD para a memória principal. No Linux, eu também tenho que ter um programa assim. Porém, de novo, no Linux, existe só uma pessoa fazendo esses programas? Não, existe uma comunidade no mundo todo. Então, eu vou ter, muitas vezes, mais de um programa para fazer aquela mesma ação. E aí, a comunidade vai escolhendo qual é o melhor. Opa, esse aqui está mais rápido para iniciar o meu Linux, então eu vou usar ele. Desses que foram criados, eu tenho dois que se destacam. Eu tenho um chamado de Lilo e um outro chamado de Groovy. De novo, palavrinhas que podem confundir. Groovy, GPL, GNU, tem que diferenciar uma coisa da outra. Então, o que eu estou falando aqui são de programas que permitem ao usuário gerenciar, cuidar, configurar o quê? A inicialização do seu sistema operacional. Podendo escolher, por exemplo, qual sistema ele quer carregar. Existe a possibilidade, não só no Linux, tá? No Windows também, mas aqui no Linux existe a possibilidade de você colocar no seu computador 2 sistemas operacionais ou mais. Então, no mesmo computador, eu posso ter Windows e Linux. Eu posso ter 2 versões de Windows, eu posso ter 2 versões de Linux, eu posso ter 2 de Windows, 3 de Linux. É possível, mas para isso eu tenho que ter um programa que na hora que eu ligar o meu computador, eu vou escolher. Eu quero entrar no Windows. Não, agora eu quero entrar no Linux. Não, agora eu quero entrar no Windows 11. Não, agora eu quero entrar no Windows 10. Então, o programa que gerencia isso, na hora que você liga o computador, para você dizer para ele qual é o sistema que vai ser carregado lá na memória principal, é justamente o nosso gerenciador de boot, gerenciador de inicialização. E para a nossa prova, eu tenho que saber quem? O nome desses dois, Lilo e Groovy. Está aqui a tela dele. Ó. Observe que aqui eu tenho o Lilo, nessa versãozinha 22.7, tá? Detalhe, o Lilo ele funciona baseado em textos, tá? Então ele abre para a gente textos aqui para a gente acionar via comando. Então ele mostra aqui, ó, o Windows, que é o que está selecionado, e aqui embaixo ele mostra uma outra versão de Linux, chamada Gentoo. E aí eu escolho entre os dois. Agora, aqui no Groovy, ele já possui uma interfacezinha gráfica. Beleza? Ele é mais moderno. Então aqui ele mostra, inclusive, um tempinho, ó. Aqui é um tempozinho para ele entrar no Ubuntu, que é uma versão do Linux, né? O Ubuntu Linux. Se eu não mexer em nada, automaticamente, dentro de 8 segundos, ele já carrega o Linux. E se eu quiser entrar no Windows, aqui ainda é o Windows XP, né? Ó. Aí eu teria que vir com a setinha ou com o mouse e clicar aqui nessa opção. Aí ele entraria no outro sistema, entenderam? Então, gerenciador de boot é para isso, para você escolher qual sistema você quer entrar. Alan, mas eu só tenho um sistema. Mesmo assim, eu preciso ter um gerenciador de boot? Sim, porque é ele que controla, ó, esse carregamento aqui do sistema na memória principal. Beleza? Vamos agora falar a respeito dos usuários, tá, pessoal?
nós temos aqui dois tipos de usuário. Existe o usuário que é comum, tá? E existe o chamado super usuário. Traduzindo, o usuário comum é o usuário limitado. Limitado aqui. Limitado. Limitado a quê? Ao uso. Ele vai basicamente ser limitado a usar o computador. Coisas que mexem no sistema ele não pode fazer, ele está proibido. Agora, o superusuário é o usuário ilimitado, ou o que eu vou chamar simplesmente de administrador. Beleza? Então, enquanto que o usuário limitado ele vai poder usar o computador sem fazer muitas configurações, no ilimitado não. Ele consegue mexer em tudo que ele precisar no sistema, porque ele tem permissão para isso. Este superusuário, ele tem um nomezinho que é estranho, e por ser estranho, muita gente não conhecer, pode vir na sua prova, que é esse termo aqui, ó, ROOT. Tá? Isso aqui a gente vai chamar de root, né? O termozinho é root, né? Mas a gente diz que é a root, tá? Para você lembrar. Então, a root, ela tem super poderes aí de acesso. Ela pode acessar o que ela quiser, tá? Agora, lembra que nós temos aquela tela onde eu uso comandos, né? Vou até voltar aqui para vocês verem ela, ó. Vou entrar aqui. Opa, peraí. Então, percebam aqui, ó, que nessa tela eu tenho um símbolozinho, ó, que aparece na frente de cada linha que eu estou colocando, ó. Então, ele está colocando um símbolozinho de quê? Do dinheiro, né? Esse símbolo do dinheiro significa o quê? Que aqui eu tenho que pagar alguma coisa? Não. É só um símbolo que identifica um usuário comum, tá? Inclusive, ele me deu aqui a mensagem, né? Ó, ele está me dizendo o seguinte, ó, que para... Vou trazer mais para cá, ó. Para executar, ó, to run commands as administrator, né? Então, para executar comandos de administradores, ou seja, de usuário que root, eu preciso mudar para este modo de administrador, tá? É isso que ele está falando. Eu tenho que usar um comandozinho chamado de sudo. Bom? Então, neste caso aqui, estes símbolos que vocês estão vendo são utilizados para quê? Para identificar qual é o tipo de usuário que você tem lá no terminal. Terminal é aquela tela, tá? É a tela de comandos. Então, naquela janela de comandos, eu tenho que olhar e já saber se aquele usuário tem acesso restrito, limitado ou irrestrito. Se ele tiver acesso limitado, vai aparecer um símbolozinho de um cifrão na frente, indicando que ele é um usuário comum. Se ele é ilimitado, se ele é um super usuário, se ele é a root, ele tem um símbolozinho de um jogo da velha. É isso que eu tenho que saber e não posso confundir, tá? Não, cuidado para não inverter, tá? Então, jogo da velha, né, ou a cerquilha, a hashtag, né, que a gente usa hoje o termo, ele representa o super usuário. Bom? Próximo assunto aqui, pessoal, é a respeito da estrutura de diretórios, tá? O que são os diretórios? Diretório é um outro nome, um sinônimo que eu vou usar para pastas. Beleza? Então, quando eu falo estrutura de diretórios, eu estou falando na estrutura de pastas do meu sistema. E o que acontece é que os sistemas operacionais eles têm uma organização das suas pastas. Existe uma pasta inicial, que é dentro dela que vai sair todas as outras pastas. A pasta, por exemplo, do Windows, documentos, a pasta downloads, a pasta área de trabalho, a pasta imagem, a pasta música, todas elas vêm de uma outra pasta. Que pasta é essa? É isso que a gente tem que entender aqui. Quando eu falo de estrutura de diretórios do Windows,
para efeitos de comparação, tudo vai começar no chamado disco local C, dois pontos. Beleza? É no disco local que tudo começa, ó. Tá bem aqui, ó. Disco local C, dois pontos. Todas as pastas do meu computador, elas partem daqui. E aí, quando eu abro o disco local, eu vou ver, por exemplo, uma pasta chamada arquivos de programas. O que é que eu tenho aí dentro? Eu tenho arquivos de programas do meu computador. O Word, o Excel, PowerPoint, Internet Explorer, Edge, todos os programas que eu instalar no meu computador quando tiver o Windows, eles vão estar aqui dentro. Aliás, vão estar aqui dentro, né? Ó, da pasta arquivos de programa. Existe uma pastazinha lá chamada de quê? Windows. O que é que eu tenho aqui? Os arquivos do meu sistema operacional. Arquivos que fazem o Windows funcionar estão aí dentro. Se eu apagar alguma coisa aí, pode ser que o meu sistema nem funcione mais. Existe uma pasta ainda chamada de quê? Usuários. Opa, aqui dentro estão os usuários, no plural, porque eu posso ter mais de um usuário no meu sistema, né? Ó, do meu computador. Beleza? Então, aqui dentro de usuário vai ter, por exemplo, uma pasta chamada Alan, que é o meu usuário. E dentro dessa pasta Alan, vai ter outra pasta, chamada, por exemplo, de área de trabalho. Vai ter outra chamada de documentos. Outra chamada de imagens, e assim por diante. Então, se eu quiser entender a estrutura de pastas que está documentos, eu preciso saber que começa lá no disco C, depois eu vou abrir a pasta usuário, depois eu vou abrir a pasta Alan e depois é que eu chego até ela. Isso é o que a gente chama de estrutura de pastas ou ainda estrutura de diretórios, né? Vamos logo se acostumar com esse termo, porque vez ou outra a banca vai usar diretório no lugar de pasta, tá bom? Principalmente em Linux. Beleza. Entendi o funcionamento do Windows. E no Linux é a mesma ideia. Existe uma pasta inicial que dentro dessa pasta vão surgir todas as outras. A diferença, pessoal, é que no Linux os nomes eles são um pouquinho mais estranhos. Por que são estranhos? Porque, primeiro, muitas vezes são nomes que vão vir de palavras em inglês. E ao invés de ter um nome completo, uma frase assim, né? Tipo, arquivos de programa, ele vai ter só, por exemplo, PROC, PROC. Aí o que é esse PROC? Uma outra pasta ele vai chamar de boot. O que é esse boot? Uma outra pasta ele chama de bin. O que é esse bin? Entenderam? Então é isso que eu tenho que saber. Cada nomezinho desse significa que tem alguma coisa lá dentro. O que é que tem lá dentro? Aqui fica mais fácil. Arquivos de programa, eu sei que tem os arquivos do computador, dos programas do computador. Aqui em usuário, eu sei que estão os arquivos dos usuários do computador. Aqui no Windows estão os arquivos no Windows. Mas e no Linux? É isso que a gente vai falar agora. Por exemplo, primeira coisa, primeira diferença. O disco local C, dois pontos, barra, é o que a gente chama de pasta ou diretório raiz. O que é o raiz? É de onde começa. Uma árvore, ela começa da raiz. Então, é da raiz que vão surgir todas as outras pastas. No Windows, é o disco local C, dois pontos. No Linux, que é o que nos interessa nessa aula, o diretório raiz do Linux é isso aqui, ó. Alô, o que é isso aí? Uma barra. É a barra, é essa barra que no Linux nós vamos chamar de diretório raiz. Então, no lugar de ter um nome lá, disco local C, dois pontos, alguma coisa, não, ele bota só uma barra, para indicar que é aqui onde tudo começa. Beleza? E para começo de história, para você não confundir, porque teve uma questão de uma banca que dizia assim, qual a barra que indica o diretório raiz? Aliás, qual o símbolo que identifica o diretório raiz do Linux? Aí nas alternativas tinha assim, ó, letra A tinha assim, letra B tinha assim, letra C tinha um asterisco, letra D tinha essa barrazinha aqui, e letra E tinha
por exemplo, um jogo da velha. E aí, qual é o símbolo que representa o diretório, ou seja, a pasta raiz do Linux? A pessoa muito afobada ou descuidada poderia vir aqui e marcar letra A, porque tem essa barrazinha aqui. Só que não é essa barra, pessoal. A barra que nós vamos utilizar é o que está na letra D. É essa barrazinha inclinada aqui, ó, que identifica o diretório raiz do Linux. Ela é muita coisa, eu tenho que decorar até a barra, se ela está em pé, se ela está deitada, se está para o outro lado. Pois é, pessoal. Esses detalhes aí são que as bancas cobram, né? Para o bem ou para o mal, a gente tem que saber deles. Então, para ajudar vocês a não cometer esse erro numa questãozinha que porventura apareça nesse sentido, é só você entender o seguinte, ó. Essa barrazinha aqui, ela tá lá no Windows, ó. É essa barra que vai aparecer aqui no disco C. Depois do disco C, ele usa essa barrazinha aqui. Então, aqui, com essa barra para esse lado, eu consigo formar a letra W. De quê? Do Windows. Já essa outra barra que está para o outro lado, eu consigo formar a palavra Linux, o L de Linux. Então, a barra que eu formar o Lzinho aqui, ó, do Linux, é a que eu vou utilizar. Essa outra que está para o outro lado, eu formo o W, então eu já sei que não é do Linux e sim do Windows, beleza? Os outros símbolos você não vai confundir não, que pode confundir essas duas barras. Então, o diretório raiz, ou seja, onde tudo começa no Linux, é esse camaradazinho aqui, ó. Essa barrazinha aqui eu vou ter, né? Ó. Aí, a partir dela, é que eu vou ter as outras. Então, por exemplo, existe a pasta chamada bin, boot, cd-rom, dev, lib, home e por aí vai. Então, por exemplo, a pasta no Linux que estão os arquivos dos usuários é essa pasta aqui, ó. Aqui, ó. Pastazinha chamada de home. Beleza? Então, qual é o diretório do Linux que estão os arquivos dos usuários do computador? É a barra, porque começa com a barra do diretório raiz. E na frente vai ter a palavra home, em minúsculo, porque o Linux diferencia maiúsculo de minúsculo, tá bom? Então, esse daqui, por exemplo, é o diretório, ó. Diretório onde estão os arquivos dos usuários. Então, qual é o nosso trabalho aqui? É a gente associar essas pastas aqui, ó, esses nomes aqui, a alguma coisa. O que é que eu tenho aí no boot? O que é que eu tenho no OPT? Então, eu vou dar para vocês a palavra-chave para cada pasta. A gente não vai aqui filosofar, porque o bin funciona assim, assado. Não, isso não nos interessa para a prova. O que nos interessa é só dizer assim, bin tem o que lá dentro? Boot tem o que lá dentro? Home tem o que lá dentro? Então, eu vou associar o nome da pasta, ou seja, o diretório, ao que eu encontro lá. É isso que nós vamos ver agora na próxima tela aqui.